Estou passando aqui para dar o recado da Mais Ágil para você. A Mais Ágil Assessoria faz com que você antecipe o dinheiro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço que está lá depositado parado. Você precisa de um dinheiro para antecipar, de repente, uma prestação de um carro, dar entrada num apartamento ou mesmo pagar uma conta. Entre em contato com a assessoria da Mais Ágil. Aqui embaixo, na descrição, tem um link que você vai direto para eles ou então o telefone que está passando aí nessa tarja. É simples, é rápido, a Mais Ágil em menos de 24 horas faz a antecipação dessa grana. Não perca o contato com a Mais Ágil, porque ela vai ajudar a você a ter aquele dinheiro que às vezes é necessário em certos momentos e está lá, guardado à toa, sem que você use. Mais Ágil, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. Coloca um pontinho na conta do pai. Um jogo tenso, um jogo que o Vasco não estava tão bem assim, mas no final quem fez a diferença foi o craque. Toda a jogada sendo feita pelo Ryan, depois passou pelo Emerson Rodrigues, até chegar no Puma Rodrigues e o cruzamento para Felipe Coutinho de cabeça colocar números finais da partida. É empate em 1-1. O Vasco mantém uma invencibilidade que agora é de 6 partidas no Campeonato Brasileiro. Vamos falar muito sobre isso, inclusive com um personagem importante desse jogo, que é Felipe Coutinho, aqui nesse Bom Dia Gigante. Lembrando para vocês que a gente tem um parceiro, é a 1xBet. A 1xBet é a maior plataforma para apostas esportivas do planeta. Você que ainda não fez o cadastro no 1xBet, tem um comentário fixado aqui nesse vídeo. Você clica, faz o seu cadastro e coloca a palavra promocional Vascaínos. Você vai ter a sua primeira aposta dobrada, multiplicada por 2 e ainda vai ter um bônus de R$3.000 para ajudar a apostar com a 1xBet. 1xBet, parceira aqui do canal. Atenção Vascaínos. E agora, solta a vinheta. Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante nessa segunda-feira, começando uma semana importante e eu conto demais com a sua audiência aqui no canal Atenção Vascaínos. Para você que ainda não é inscrito no canal, me dá essa moral. Tem um botãozinho aqui embaixo, é de graça, não custa nada. Você se inscreve aqui embaixo no canal, aciona também as notificações, deixa o like nesse vídeo que é sempre importante. Você está assistindo? Clica no curtir e, claro, compartilhe, copia o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, espalha para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar e com muitas informações. Primeiro, começar falando sobre a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Falta uma partida, mas você está vendo todos os resultados que já aconteceram nessa rodada, resultados importantes, tanto que o empate do Vasco fez o Vasco subir mais uma vez para a 8ª colocação do Campeonato Brasileiro, agora com 35 pontos. Tem um jogo hoje, daqui a pouco a gente fala sobre isso aqui nesse Bom Dia Gigante. Mas ontem, jogando no Maracanã, 26ª rodada, o estádio lotado, dividido entre as duas torcidas, Vasco e Flamengo, o clássico dos milhões. Você está vendo fotos da partida aí na tela. O Vasco que não teve uma atuação tão boa assim, mas foi buscar o empate já no final do jogo. O Vasco tomou um gol no segundo tempo, mas conseguiu, com a força da torcida e seus jogadores, as substituições feitas pelo Rafael Paiva surtiram efeito. Você está vendo o gol do Vasco aí, jogada que começou com o Ryan, passou pelo Emerson Rodrigues, até chegar ao Puma Rodrigues, que cruzou para a área, e Felipe Coutinho voltando ao Vasco, fazendo esse gol de empate, dando o resultado final, Vasco 1, Flamengo 1, e o Vasco agora já pensando na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. E o técnico Rafael Paiva, após a partida, conversou com a imprensa, e quem esteve lá foi Joel Silva. E aí, Joel, conta pra gente como foi o bate-papo com o técnico Rafael Paiva após empate em 1-1 no Maracanã com o Flamengo. Alô, Emerson Rocha, um abraço para você e para toda a galera ligada neste Bom Dia Gigante. O Vasco ontem empatou em 1-1 com o Flamengo no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. E o técnico Rafael Paiva explicou os motivos que o fizeram demorar, na minha avaliação, a mexer na equipe. E o treinador explicou da seguinte situação, né? Trocar muito naquele momento poderia fazer o time do Vasco perder o equilíbrio. E por isso ele não colocou em campo jogadores mais agudos, mais ofensivos para tentar abrir o placar. O Flamengo abriu o placar com o Gerson, mas o Vasco conseguiu empatar com o Felipe Coutinho. Então, segue a resposta do técnico Rafael Paiva, explicando aí a demora nas substituições. Eu acho assim, é um jogo desse nível, né, que você tem que estar muito organizado para defender. Quando você troca algum jogador, por mais que ele tenha consciência da estratégia que a gente tem, até ele entrar no jogo, talvez você perca uma ou duas bolas ali que pode ser fundamental para você tomar um gol, né?
Então tem jogos que você tem que buscar logo mudar para reagir de alguma forma, para buscar o gol. Mas tem momentos que você está equilibrado para defender e quando você troca demais, você se desequilibra um pouco. Então são opções, são decisões que você tem que tomar e você não tem clareza se vai dar certo ou não, né? Então acho que hoje o time estava consistente defensivamente, a gente começou a sofrer um pouquinho mais de transição em um momento do segundo tempo. A gente ali sabia que daqui a pouco a gente tinha que trocar. Mas os jogadores estavam sustentando bem, né? Eu acho que a estratégia, apesar do Flamengo ter a bola, a gente conseguiu neutralizar bem. O Léo fez boas defesas, como sempre faz, defesas importantes, mas não foi toda hora que ele teve que defender. Então acho que a gente estava equilibrado para defender e a gente sabia que se a gente fizesse muitas trocas, a gente tinha um risco de desequilibrar um pouco defensivamente, né? Então, foi mais em cima dessas decisões que a gente tomou as decisões das trocas um pouco mais para frente nesse jogo. Esse, portanto, o técnico Rafael Paiva, que segue invicto quando o assunto é clássico. Venceu o Fluminense no Newton Santos por 2-0, empatou com o Botafogo em 1-1 em São Januário e agora empata com o Flamengo também por 1-1 no Maracanã. O técnico Rafael Paiva conseguiu já quebrar um tabu importante sob o comando do profissional do Vasco quando enfrentou o Corinthians, acabando um longo jejum sem vitórias contra a equipe paulista, né, que não vencia desde 2010. No próximo domingo, o Vasco enfrenta o Palmeiras, em Brasília, então ele vai ter mais uma oportunidade de quebrar um tabu importante. O Vasco não vence o Palmeiras desde 2015. Então, é isso, o Vasco joga no domingo contra o Palmeiras, tem uma semana cheia aí para preparar a equipe para enfrentar esse importante compromisso pelo Campeonato Brasileiro. Tá falado, Emerson. Um abraço para você e para toda a galera ligada neste Bom Dia Gigante. Forte abraço. E todas as vezes que tem jogo do Vasco, no dia seguinte, análise exclusiva aqui no Bom Dia Gigante. Ele, tapete vermelho para Jean Faísca, analisando esse empate entre Vasco e Flamengo, 1-1. O Vasco tem que abrir o olho ou foi um bom resultado, Jean? Conta pra gente. Bom dia, salve! Salve, Emerson Rocha e galera ligada nesse Bom Dia Gigante. E o Coutinho voltou, sim. Ontem, o Vasco conseguiu aí arrancar o empate diante do seu rival com um gol do Coutinho, que entrou no segundo tempo. Só que a história dessa partida começa com a escalação do técnico Rafael Paiva, que coloca o Jean Davi como esse terceiro atacante do Vasco, ao lado de Verratti e ao lado de David. E, infelizmente, o Vasco não conseguiu competir com o Flamengo, principalmente no primeiro tempo, da maneira que a gente imaginava. Quando ele opta na escalação por Sforza no lugar de Matheus Carvalho e por Jean Davi no lugar de Emerson Rodrigues ou Ryan, Rafael Paiva na coletiva deixou claro que precisava ficar com a bola. E infelizmente o Vasco não conseguiu ficar com a bola. Tanto é verdade que no primeiro tempo as ações foram 63% do rival e 37% do Vasco. Ou seja, o Vasco não conseguiu ter êxito naquilo que imaginava. Na volta para o segundo tempo, Rafael Paiva já deveria ter mexido na equipe. Esperou um pouco mais e colocou aí o Ryan no lugar do Jean Davi. O Vasco toma o gol e nesse momento o Coutinho está na beira do campo para entrar. O técnico Rafael Paiva chama o Emerson Rodrigues, os dois entram juntos e acabam mudando o panorama da partida. E eu acredito que numa próxima oportunidade que o Vasco for enfrentar equipes tecnicamente melhores do que ele, o Vasco vai precisar sim não conseguir equiparar na técnica, tentar equiparar na força. Porque ontem ficou claro que não dá para ser amassado o tempo todo. Além de 2 ou 3 boas intervenções do Léo Jardim, ainda teve a trave, que salvou o Vasco em 2 oportunidades. Então fica claro que o Vasco precisa dessa força pela beirada, e ontem o Ryan e o Emerson Rodrigues conseguiram fazer partidas justas e entregar isso ao Vasco. Quando o Vasco precisar ser protagonista, jogar contra adversários mais fracos em casa, por exemplo, não tem problema nenhum você entrar com a escalação que você entrou ontem. Só que é saber lidar na guerra com os soldados que o Vasco tem à disposição. E eu acho que esse tipo de guerra, igual a de ontem, fica claro que o Vasco precisa de jogadores com muita força. O destaque positivo foi a volta do Coutinho. Parece mais solto, agora tem mais uma semana para trabalhar e eu não tenho dúvida nenhuma que aos poucos vai se tornar protagonista dessa equipe do Vasco. Fala galera, saudações vascaínas, aqui é o André da Casa do Freitas. A dica da semana é o jantar romântico. Traga o seu par,
pessoa que você ama para vir aqui experimentar o nosso fundinho. Você vai gostar. Seja muito bem-vindo a Tornado Têxtil. Logo na porta você já encontra um amplo estacionamento. Trabalhamos com tecidos e aviamentos. Essa galera aí é nota 1000. Temos diversas cores e modelos. Temos rendas, elásticos e todo tipo de tecido. Tem a galera que facilita a forma de pagamento. E tem a entrega com qualidade e segurança. E olha, após a partida, antes já tinha acontecido, mas depois do jogo, muita confusão após o apito final, já no fora do estádio, entre as duas torcidas, uma vergonha, mais uma vez, confusão no entorno do Maracanã. E quem vai trazer detalhes que fez essa cobertura é o nosso parceiro Sérgio Quindim. E aí, Sérgio, conta pra galera com imagens que você mesmo fez aí de fora do estádio do Maracanã. Ontem à noite ainda, mas a gravação feita aqui pro Bom Dia Gigante. Conta aí, Sérgio, bom dia. Bom dia, Emerson Rocha. Bom dia, amigos ligados aqui em mais um Bom Dia Gigante, trazendo mais alguns detalhes aí da infeliz confusão que aconteceu após o clássico para vocês de ontem, para mim de agora a pouco, aqui no Maracanã, empate em 1-1 contra o Flamengo. Houve muita confusão na Avenida Rei Pelé, próximo à saída do estacionamento, onde eu estava fazendo a cobertura da zona mista. Muito gás de pimenta, o portão de estacionamento inclusive foi fechado, gerando uma fila de carros tentando sair. Torcedores que já haviam deixado o estádio voltaram correndo, tentando se abrigar. Teve reforço da Polícia Militar nos principais pontos, o pessoal da cavalaria, enfim, o registro breve, como nós trouxemos na jornada ontem, muita confusão, muito gás de pimenta e mais um triste final de jogo, pelo menos fora de campo, no Clássico dos Milhões. Tomei gás de pimenta, procurei mais algumas situações nos arredores. Eu tô aqui agora, nesse momento, em frente à Supervia, o retorno para casa. Pessoal, caso tenha tido qualquer tipo de problema, nós vamos apurar e trazer ao longo da nossa programação. Mas fica o registro, infelizmente, de mais um problema em um clássico aqui no Rio de Janeiro. E agora, aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante, um oferecimento do Supermercados Boa Sorte. Uma informação importante, hoje fecha a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro com esse jogo que está aí na tela. O Internacional recebe às 8 da noite o Cuiabá na Beira-Rio. Um jogo importante, porque o Internacional está atrás do Vasco na tabela e não pode vencer para o Vasco tentar se manter entre os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Outro detalhe sobre a questão da base, que não foi tão bem assim no fim de semana. Tanto o Sub-15 quanto o Sub-17 perderam seus jogos, inclusive para o próprio Flamengo. 3-1 no Sub-15 e 3-1 no Sub-17. Já o time Sub-20, jogando no sábado, empatou seu jogo em 0-0 com o Bangu, como tinha empatado em 1-1 no primeiro jogo e fez a melhor campanha, está classificado para as semifinais. E para o próximo jogo do Vasco no Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras, o Vasco não tem nenhum jogador suspenso e o João Vitor, zagueiro, volta depois de cumprir suspensão. E esse quadro é um oferecimento do Supermercados Boa Sorte. Todo dia no Supermercado Boa Sorte tem promoção para você. Tem a segunda da limpeza, a terça do hortifruti, quarta da carne, quinta do laticínio, sexta da feijoada e no sábado e domingo o especial do churrasco. Qualidade, atendimento e melhor preço para você. Supermercado Boa Sorte com 2 filiais. Uma em Jaconé, Avenida Beira-Mar, sem número, Rua 96 AC. E a outra na Estrada da Praia Seca, 12.080, Praia Seca, Saquarema. Supermercado Boa Sorte em tudo. Boa sorte na vida. E antes de trazer uma informação importante para você ligado aqui no Bom Dia Gigante, trazer um detalhe que é a Pompador. A Pompador é parceira aqui do canal Atenção Vascaínos, ela fica no Barra Square, na Barra da Tijuca, Avenida das Américas, 3.555, é o mesmo shopping que a gente faz toda segunda-feira, a live Dicas de Mendonça. Você que ainda não foi lá visitar, hoje vai ter, 7h30 da noite, a galera estará lá no Barra Square, você pode passar antes na Pompador, comprar relógios, joias, perfumes importados, consertar o seu relógio e ter um
grande atendimento na Pompador e depois você assiste a live Dicas de Mendonça, 7h30 da noite no Shopping Barra Square. E agora eu vou trazer o seguinte, ontem quem decidiu para o Vasco, pelo menos não perder essa partida, foi o meio-campista Felipe Coutinho, tanto ovacionado, tanto querido e até de certa maneira preocupante em relação às suas partidas que não vinha fazendo, e ontem ele entrou no segundo tempo e acabou fazendo o seu primeiro gol nesse retorno ao Vasco. E quem vai trazer detalhes sobre essa volta do Felipe Coutinho é ele, Marco Vasconcelos. E aí, Marquinho, conversou com o craque? Bom dia! Emerson Rocha, rapaziada, ligado aqui nesse Bom Dia Gigante. Que história, né? Que contexto. Obviamente que não era o resultado que todos esperavam, mas o Vasco consegue um empate no finalzinho e pelo menos não perdeu ontem para o Flamengo no Maracanã. Gol de quem? Felipe Coutinho. E muita coisa envolvida nessa história toda, né, Emerson? A volta do Felipe Coutinho por um desejo muito forte dele próprio. Depois de alguns jogos, uma lesão, teve Covid, estava para voltar, não retornou num jogo decisivo como foi contra o Atlético Paranaense, veio para o jogo com o Flamengo, ficou no banco, entrou na vaga do Payet e foi premiado aí com um gol de empate do Vasco, primeiro do Coutinho nesse retorno ao clube. Na zona mista, ainda no Maracanã, após o empate entre Vasco e Flamengo por 1-1, ouvimos o que disse o Felipe Coutinho sobre todo esse contexto, principalmente o gol de empate do Vasco, depois de momentos complicados, como uma lesão e também a Covid. Sim, significa muito para mim, né? Pro time também. A gente vinha fazendo um bom jogo e acabou tomando um gol, então era importante a gente não sair perdendo hoje, pontuar. Mas como você falou, eu voltei, tive alguns jogos, não consegui performar tão bem, eu sou o primeiro a me cobrar, então eu estava ansioso por esse momento de marcar meu primeiro gol nessa volta. E esse período machucado também, na verdade eu queria muito ter voltado até antes de quarta-feira. A gente fez um trabalho muito intenso para poder, de fisioterapia, de tudo, para poder voltar antes. Eu voltei a treinar antes, mas infelizmente não deu para voltar antes do tempo necessário. Então eles fizeram o correto. No último jogo eu insisti pra caramba para ir com o grupo, mas eu tenho certeza que foi correto e tudo tem seu tempo. Hoje eu voltei e estou muito feliz de marcar mais uma vez com a camisa do Vasco num jogo como esse. Esse então Felipe Coutinho, que ganha confiança a partir de agora. Importante fazer um gol num jogo como esse, né, num clássico. Vasco que vai ter agora a semana de preparação para o jogo com o Palmeiras e espera-se que o Coutinho esteja ainda melhor fisicamente do que ele mostrou no clássico de ontem com o Flamengo. Mas o gol, sem dúvida, é muito importante para esse momento, para esse contexto todo de retorno dele. Né, Emerson? Um abraço a todos. Valeu, Marco Vasconcelos, obrigado pelas informações e a entrevista aí com o Felipe Coutinho na zona mista do Maracanã após esse empate em 1-1. E eu pergunto a você que está do outro lado, gostou do resultado? Gostou da atuação? Não gostou? Quem foi o melhor da partida? Quem foi o pior? Comenta aqui embaixo, eu quero ver a sua participação aqui no Bom Dia Gigante. Lembrar para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo no canal. Se inscreva no canal, acione o sininho das notificações, deixe o like nesse vídeo e sempre compartilhe para chegar a outros vascaínos. Você também pode ajudar o canal através do Live Pix. Você está vendo o QR Code na tela? Ajude o canal Atenção Vascaínos. Passe a câmera do seu celular nesse QR Code, vai abrir um site, você coloca o seu nome, a sua mensagem e a partir de R$3 você ajuda bastante. Siga a gente nas redes sociais. É o mesmo endereço em todas as plataformas. @avascaínos. Com certeza você vai achar lá o Atenção Vascaínos em todas as plataformas das redes sociais. E também, você que ainda não assistiu o nosso segundo canal AV+, o card está passando aqui em cima, tem o Acorda Vascaíno feito pelo Jean Faísca, que está muito legal. Com certeza vale a pena assistir lá no canal AV+. Você que ainda não é inscrito por lá, também se inscreva e acione o sininho das notificações. Grande abraço a todos vocês, ótima segunda-feira. A qualquer momento a gente volta aqui no canal e também no AV+, e 7h30 da noite tem a nossa live Dicas de Mendonça, contando demais com a sua audiência. Grande abraço, tamo junto, e o Felipe Coutinho voltou querendo demais. Tamo junto, valeu, fui! Sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!